organismos, enfatizando os reinos Monera e Protista. Vamos falar então do reino Monera, o reino formado pelas bactérias e cianobactérias. O reino Monera é formado exclusivamente por organismos procariontes, unicelulares. Os organismos representantes do reino Monera, bactérias e cianobactérias, são visíveis ao microscópio óptico, alguns somente ao microscópio eletrônico. A nutrição deste grupo pode ser heterotrófica, onde encontramos bactérias parasitas, decompositores, mutualistas e comensais. E pode ser também autotrófica, onde encontramos algumas bactérias e cianobactérias, fotossintetizantes, e algumas bactérias que fazem exclusivamente quimiossíntese. Portanto, já temos duas informações até agora exclusivas do reino Monera. Primeira, procariontes. Segunda, quimiossíntese. Os representantes do reino Monera não apresentam organelas citoplasmáticas membranosas, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Apresentam somente os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. São cosmopolitas, vivem em qualquer tipo de ambiente. Apresentam parede celular não celulósica e podem viver de maneira isolada ou formando colônias. As bactérias são portadoras das seguintes estruturas: membrana plasmática, parede celular, feita de peptídeo glicano, uma cápsula, geralmente de lipopolissacarídeos, ribossomos, não apresentam membrana nuclear, possuem um mesossomo, apresentam como material genético um DNA circular e RNA. As suas enzimas estão dissolvidas pelo hialoplasma ou aderidas à membrana plasmática. Podem ter flagelos e pelos, pili ou fímbrias. Apresentam as seguintes formas: arredondadas, que chamamos de cocos, alongadas, que são os bacilos ou bastonetes, espiraladas, os espirilos e espiroquetas, e curvadas, como os vibriões. Podem formar arranjos, geralmente com cocos, como os estafilococos, representados por um cacho de uva, os streptococos enfileirados, ou diplococos, em forma de chama de vela, em forma de rim. As bactérias podem se reproduzir de maneira assexuada, através de cisciparidade e esporulação, ou de maneira sexuada, através da conjugação, transformação e transdução. A nutrição bacteriana pode ser heterotrófica, como já dissemos, através da decomposição, do mutualismo e do parasitismo. A autotrófica, a fotossíntese bacteriana, onde é utilizado um pigmento chamado de bacterioclorofila e, ao invés de utilizar água como fonte de hidrogênio, utiliza H2S, conhecido também como águas sulfurosas. A quimiossíntese é uma exclusividade de bactérias e tem uma importância para a natureza muito grande, que é a fixação de nitrogênio no solo, nitrogênio importante para outros organismos, para a formação de proteínas e de ácidos nucleicos. A respiração desses organismos pode ser de maneira aeróbica, anaeróbica facultativa ou anaeróbica obrigatória. Para que servem as bactérias? Elas apresentam importância ecológica, são um dos grandes recicladores de matéria na natureza, participam da decomposição de matéria orgânica, servem para fixar o nitrogênio no solo e fazem mutualismo com animais. Uma importância econômica pode ser a fabricação de iogurtes e queijos, além da produção de insulina humana e de hormônio do crescimento, além, é claro, das doenças causadas pelas mesmas. Vale a pena enfatizar aqui, os micoplasmas, ou PPLO, são parasitas intracelulares, imóveis, não apresentam parede celular e são causadores de doenças animais. São as menores células conhecidas, visíveis somente ao microscópio eletrônico. Que doenças podem ser causadas por bactérias? O cólera, botulismo, leptospirose, tuberculose, antraz, hanseníase ou lepra, o tétano, a meningite e a pneumonia. Vale a pena lembrar, as doenças bacterianas são tratadas com antibióticos. As cianobactérias, ou algas azuis, ou ainda algas cianofíceas, são autotróficas fotossintetizantes, apresentam já clorofila e ficocianina, um pigmento azulado. As cianobactérias não apresentam plastos, apenas pigmentos dissolvidos no seu hialoplasma. Apresentam uma grande capacidade de captação de nitrogênio atmosférico para formar aminoácidos, através de estruturas especiais chamadas de heterocistos. As cianobactérias são pioneiras de ambientes. São as primeiras a se instalarem onde não existe forma de vida.
reproduzem-se assexuadamente. As formas isoladas, através da cisciparidade, e as formas filamentosas, através de ormogonia, que é um processo de fragmentação, e a formação de acinetos, uma espécie de esporulação. Até agora, não se conhece forma de reprodução sexuada. Vamos então ao reino protista, cujos representantes são os protozoários e as algas unicelulares. O reino protista é formado por organismos também unicelulares, porém agora eucariontes. São visíveis ao microscópio óptico, podem formar colônias ou viverem de maneira isolada. Existem 45 mil espécies conhecidas, sendo que 20 mil são fósseis, 7 mil parasitas, 18 mil de vida livre, decompositores e mutualistas. São heterotróficos por ingestão ou absorção, fazendo mutualismo, comensalismo, parasitismo ou decomposição. Podem apresentar uma vida livre ou viverem de maneira associadas a outros organismos. Também são cosmopolitas, podendo ser encontrados na água, no solo e interior de animais. A maioria deles são aquáticos. São aeróbios, alguns até toleram baixas concentrações de oxigênio. Apresentam várias organelas já, retículo endoplasmático, vacúolos, mitocôndrias, ribossomos, embora nem sempre presente em todos os organismos. Os protozoários de água doce apresentam um problema com a osmose, por isso apresentam o chamado vacúolo contrátil pulsátil, que faz o controle osmótico para esses organismos, impedindo que a sua membrana plasmática venha a se romper, e não apresentam parede celular. Os protozoários podem se reproduzir de maneira assexuada, através da cisciparidade, esquizogonia e esporulação, e de maneira sexuada através da conjugação. Existem duas formas principais de protozoários, a forma trofozoítica, característica da espécie, e a forma cística, sempre esférica, e se constitui num recurso de defesa ou proteção, quando o meio se torna inadequado ou ainda no período de reprodução. A classificação mais usual dos protozoários é de acordo com a estrutura de locomoção e captura de alimentos. De acordo com essa classificação, temos os grupos dos risópodos ou sarcodíneos, que se locomovem através de pseudópodos. Existem espécies parasitas, comensais e de vida livre. A maioria deles são aquáticos de água doce, portanto com vacúolo contrátil. Amebas de vida livre, ameba proteus, amebas comensais intestinais, a Entamoeba coli, e amebas parasitas, a Entamoeba histolítica, causadora da disenteria amebiana, que se dá através da ingestão de cistos presentes em água e alimentos contaminados. Existem ainda alguns componentes do zooplâncton, como os foraminíferos, radiolários e heliozoários. Cilióforos ou ciliados se locomovem através de cílios. São mais complexos, apresentam organelas especializadas. A maioria é de vida livre, porém alguns são parasitas, como o Balantidium coli, causador da balantidíase ou balantidiose, e o paramécio, onde apresentam um macronúcleo com funções vegetativas e um micronúcleo com funções reprodutivas, que é passado de um para outro através da conjugação. Apresenta vida livre e vacúolo contrátil, por ser de água doce. O grupo dos mastigóforos ou flagelados se locomove através de flagelos. Apresentam um número de flagelos variável. Podem ser também de vida livre, parasitas e alguns mutualistas. O triconinfa vive no interior de intestino de cupins, fazendo a digestão de celulose para estes. Existem alguns parasitas, como Trichomonas vaginalis, causador da tricomoníase, que é uma DST, a Giardia lamblia, causadora da giardíase, o Leishmania brasiliensis, causador da leishmaniose ou úlcera de Bauru, o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, e o Trypanosoma gambiense, causador da doença do sono. O Trypanosoma cruzi apresenta como vetor o barbeiro ou chupança, das espécies Triatoma infestam, Panstrongylum megistus e até do gênero Rhodinius. O Trypanosoma gambiense apresenta a mosca tsetse como seu vetor, a Glossina palpalis. E a Leishmania brasiliensis apresenta como vetor o mosquito palha ou birigui, ou ainda corcundinha, que é um mosquito do gênero Lutisomia. O grupo dos esporozoários não apresenta estruturas de locomoção, portanto, são parasitas intracelulares, que se reproduzem através de reprodução assexuada, como esquizogonia e esporogonia, e por reprodução sexuada, com gametas. A esquizogonia é uma intensa cariocinese, seguida de intensa citocinese, produzindo células haploides. E a esporogonia é o processo de formação de esporozoítos haploides após a formação do zigoto diploide.
O plasmódio é o seu maior representante, que apresenta um ciclo heteroxênico, com 2 hospedeiros. O mosquito do gênero Anopheles é o hospedeiro intermediário. É nele que acontece a reprodução sexuada e assexuada do tipo esporogonia. O homem é o hospedeiro intermediário, com reprodução assexuada do tipo esquizogonia. A malária é a doença causada por este parasita, e a sua transmissão se dá através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, o mosquito prego. Outro representante desses esporozoários é o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. As algas presentes no reino protista são unicelulares e eucariontes, em sua maioria autotróficas fotossintetizantes, porém algumas espécies são mixotróficas. Apresentam cloroplastos com clorofila e outros pigmentos. Apresentam reprodução assexuada por sessiparidade e sexuada em algumas poucas espécies. Podem ser encontrados em ambientes de água doce, água salgada e até em superfícies úmidas. E o grande papel delas: são formadoras do fitoplâncton, organismos produtores, as dinoflageladas e diatomáceas. São produtores do oxigênio atmosférico e base da cadeia alimentar. O filo Euglenophyta apresenta 500 espécies. O gênero Euglena são seus principais representantes. Não apresentam parede celular celulósica, porém apresentam uma película bastante flexível. Se locomove através de movimentos euglenoides, são flageladas, apresentam vacúolo contrátil. Possuem cloroplastos com clorofila A e B, caroteno e xantofila, que são pigmentos para captação de luz. A nutrição dessas algas é autotrófica e heterotrófica. Apresentam como substância de reserva o paramilo. Filo Crisófita ou Bacillariófita. 6.000 espécies representam este grupo. As diatomáceas são seus principais representantes, conhecidas também como algas douradas. Apresentam cloroplastos com clorofila A e C, caroteno e fulcoxantina. As suas substâncias de reserva são óleos e leucosina, um tipo de polissacarídeo. As células dessas algas apresentam parede celular rígida, sem celulose, denominada carapaça ou frústula, impregnada de compostos de sílica. A sua carapaça é composta por 2 válvulas que se encaixam e podem apresentar grande diversidade de formas e de ornamentação. Não apresentam cílios nem flagelos. A reprodução se dá por divisão binária ou sessiparidade e de maneira sexuada, com formação de gametas. As terras de diatomáceas ou diatomitos são acúmulos seculares de carapaças dessas algas diatomáceas, no fundo de rios e mares, que apresentam importância econômica muito grande. Formação de tijolos de diatomito para construção, fabricação de cosméticos, produção de produtos de polimento e até cremes dentais. E finalmente o último grupo de protistas, o filo Pirrófita ou Dinófita, com 1.000 espécies, sendo que as dinoflageladas são seus principais representantes, conhecidas também como algas vermelhas. Apresentam cloroplastos com clorofilas A e C, caroteno e piridinina, o pigmento vermelho. Apresentam como substância de reserva amido e óleos. Algumas apresentam ateca, uma espécie de envoltório composto por placas espessas de celulose. Possuem 2 flagelos, que lhes conferem movimentos de peão. São responsáveis por 2 fenômenos na natureza. O fenômeno de bioluminescência, produção de luz biológica, através do gênero Notiluca, e o fenômeno da maré vermelha, que se dá por uma proliferação excessiva, de dinoflageladas do gênero Goniaulax, por exemplo, com consequente liberação de neurotoxinas na água, causando assim manchas avermelhadas no mar. Podem causar mortes de peixes, de outros vertebrados marinhos e inclusive do homem. Podem contaminar organismos filtradores como ostras e outros moluscos, que podem intoxicar quem comê-los e, dependendo da quantidade de toxina ingerida, causar a morte destes indivíduos.